A galera fala, como que virou sua chave? Teve um estopim, mas foi uma construção. A bomba foi sendo construída até que ela explodiu, mas foi uma construção. E essa construção foi via moduladores externos. Eu comecei a seguir a galera do fisiculturismo, segui o Leandro Twin, eu segui o pessoal da Maromba, eu comecei a seguir alguns corredores. Falei, cara, legal isso, cara. Os caras falando de Batata Doce, o Léo Stronda, vi as piadas dele. Os caras, achei massa, velho. Os caras começaram a criar um nicho ali de musculação, começava a chamar se saúde, falavam de não sei o que, performance e tal. E aquilo começou a ser uma sementinha que foi plantando no meu cérebro. Eu já ia pro bar e bebia e ficava meio culpado. Eu já comecei a fumar cigarro e me sentindo meio mal. Queria começar a diminuir. Então, o meu comportamento foi guiando aos pouquinhos pro outro lado. E, cara, aí chegou um dia eu falei, porra, tá foda isso, não dá mais. E aí comecei a correr. Eu tenho até uma aula no RD, onde eu ensino, ou tento ensinar, como você substituir um vício por um vício bom. Então, o vício do cigarro eu transformei em corrida. No hábito da corrida. Eu comecei a correr e fumava ao mesmo tempo. Tipo, eu comecei a correr. Ah, tá, mas não corria fumando. Não. Eu saía a correr. Voltava Cara, a eu fumar. corria meio quilômetro e quase morria, velho. Morria, não tinha... Aí chegava em casa, tomava um banho e fumava um cigarro. Cara, aquilo ali já não era o cigarro já era mais nocivo pra mim. Eu fumava contrariado, porque eu não conseguia parar. Aí, com o tempo, eu comecei a aumentar a minha corrida. E eu comecei a curtir o processo de correr. Começou a ficar legal, suar, me sentir bem, a endorfina da corrida e tal. Comecei a perder um pouco de peso, a calça afrouxou. Eu comecei a sentir outros prazeres, que não só na bebida e no cigarro. E chegou um momento que o cigarro estava atrapalhando minha evolução na corrida. Eu comecei a correr 5 km, eu fumava só quinta, sexta e sábado e domingo. E o cigarro, eu percebi que eu não evoluía na corrida por conta do cigarro. Aí eu comecei a ver o cigarro como nocivo. De verdade, estava me atrapalhando. Eu estava vendo que ele estava me atrapalhando. Você queria correr mais, você queria ter... E o cigarro travava. Aham. Então eu comecei a conseguir finalmente liberar o cigarro e cada vez eu corria para substituir aquilo. Pode crer. E aí assim eu fui mudando, comecei a estudar. Eu comecei a perceber que conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, por exemplo, eu tô aqui hoje porque a gente não se conhecia. Sim. Você não me trouxe aqui porque você me conhecia e quer me divulgar. Trouxe por causa do seu conhecimento. Exato. Você quer ouvir eu falar, quer que eu fale pro seu público, quer que eu te ajude, Você que eu vai dar um ajude as bom papo pessoas. e é o meu trabalho, ter bom papo. Exato. Então todo mundo ganha e você ganha, eu ganho, todo mundo sai ganhando. É uma troca justa, uma troca honesta, mas o meu conhecimento me trouxe aqui. Verdade. E na época eu percebi, não que eu ia chegar em lugares assim, mas eu percebi que, cara, eu percebi assim, todas as pessoas que eu escuto e que eu admiro sabem algo. Ou executam um comportamento legal, ou falam uma coisa massa. Sim. E aí eu comecei a perceber que conhecimento te abre portas. E eu lembro que eu fui apresentar um trabalho uma vez e eu mandei bem no trabalho. E aí eu me preparei e tal, quase desmaiei de ansiedade, mas eu consegui me desenvolver bem na apresentação de trabalho. E eu recebi em troca dos professores e de um grupo específico de pessoas da minha turma, que eram mais próximos a mim. O cara quebrou. Estamos presos aí? Caiu a... Não, ainda não. E aí eu recebi, depois que eu apresentei bem o trabalho, algo próximo ao que eu recebia no bar. Tá ligado? Entendi. Aí você trocou um estímulo por outro. Eu comecei a entender que não era só lá que eu podia ser legal, Pode eu podia crer. ser foda. Eu entendi que no campo do conhecimento eu também podia obter reconhecimento. E a recompensa a longo prazo do conhecimento é bem melhor do que beber e encher a cara pra caralho. Exato. E aí eu vi que eu conseguia desenvolver melhor com as minas, que as minas achavam Você tinha uns papos interessante. interessantes pra trazer Pô, pra elas. vou comer uma galera? Pensei na hora, vou comer o pessoal. Eu falei, Tá certo. vou comer um pessoalzinho lendo esse livro aqui. Eu vou ler esse livro e vou comer alguém. Você achando que pra você comer alguém você tem que beber, não. Lê um livro Lê que um você vai livro, comer alguém. cara, entendeu? Sim. Então, assim, a gente fala brincando, mas eu comecei a entender... Não, mas é verdade. Eu comecei a entender que, cara, eu conseguia ter E você ainda vai recompensas... comer gente muito mais legal do que as pessoas que estão interessadas em só porque você enche a cara, ela tá interessada em você. Ela não vai ser uma pessoa tão legal quanto a pessoa que tá interessada em você por causa do que tem do na sua mente. conhecimento e tal. Assim. Eu basicamente comecei a entender que conhecimento me traria uma recompensa social muito fodida. E, aquilo ali, quando entrou aquilo na minha cabeça, eu comecei a estudar pra caralho.
só estudar. Estudar, correr. Bebia, final de semana saía, curtia. Também, ninguém te ferra. Mas, cara, passou aquela ideia de eu preciso estar aqui pra ter uma Ser função. feliz. Agora eu consigo aqui também. Pode E crer. aí, meu, quando isso acontece, você meio que consegue diluir um pouco e você não fica naquela fricção, naquele comportamento de fricção. Comecei a estudar. Chegou no final da graduação, falei, cara, eu vou fazer mestrado. Vou pra Florianópolis fazer mestrado. Todo mundo riu de mim, todo mundo me falou, não, que vai pra Florianópolis, vai lá nos grandão, lá estudar numa federal. Eu estudei numa particular, cara. Monark, eu estudei numa particular do Rio Grande do Sul, no interior, e eu fiquei em 17º suplente no vestibular. O que isso significa? O que é Eu fiquei em suplente? 17º depois do último. Caralho! Então tu foi malzão Pra caralho. Sabe quanto foi minha nota no vestibular? 32 de 100. de 100. Entendi, isso é bem ruim. É ruim pra caralho, velho. Eu Mas é- não fique triste. Sabe quanto que foi a minha no vestibular? 0, porque eu nunca fiz. Eu nunca tive capacidade. Eu nunca achei que eu poderia entrar numa faculdade. Cara, imagina, 16º suplente. Aí, como era uma faculdade particular, muita gente não foi fazer, porque não conseguiu FIA. Eu fiz FIES, pago até hoje minha faculdade. Eu financiei. E aí eu fui lá e comecei a fazer a porra da faculdade. Achei que não ia virar muita coisa, fui fazendo, eu estudei, entrei no mestrado, depois aí teve toda essa transformação. Eu comecei a ver o valor do conhecimento. Aí entrei no mestrado, fiz o meu mestrado em 1 ano, normalmente demora 2, fiz em 1. Entrei no doutorado, fiz o doutorado até 2020 com bolsa, ou seja, eu ganhava 2.200 Ah, que legal. com bolsa do governo para fazer o doutorado. E aí veio a pandemia, aí eu comecei a clinicar na clínica. Até então era dedicação exclusiva pro doutorado. E aí, cara, aí começou a virar a minha vida, né? Aí a primeira pessoa que me chamou para um podcast foi o Petri. Pode crer? O Petri lá onde era o Na Flow, na Deriva, casa lá, sim. na Deriva. E, cara, quando eu fui no Petri, a minha vida mudou para sempre, cara. Porque viralizou, a galera começou a ouvir, a galera começou a curtir, aí minha clínica, eu comecei a ter muito fluxo de paciente. E aí me chamaram para outros podcasts, e aí eu fui falando sempre esses assuntos que eu falo aqui. E hoje eu tô aí com essa escola de 40 e poucos mil alunos. Isso foi uma sacada de business bem forte, assim. Imagino que, porra, 40 mil alunos numa... É muita coisa, mano. É muita coisa. Fatura 1 milhão por mês. É muita coisa, velho. Pelo Fatura amor 1 de milhão Deus. por mês hoje a Caralho. empresa. Aí, E como conhecimento é bom, né? 2 anos atrás eu ganhava 2.200 uma bolsa de doutorado, cara. Cara, e foi rápido, né? Foi tipo... Velho. Eu abri em janeiro, cara. Tem 42 mil. Caralho, A gente cara. tá chegando, a gente vai chegar em 100 mil nessa porra. 150 Caralho. mil. Cara, E isso olha é que muito louco. foda. Sabe o que vai acontecer também? Amanhã eu vou no podcast do Cariani e do Muzi. Da hora, que eram os caras que você Eu olhava acompanhava lá lá atrás. atrás. Hoje são os meus amigos. Que O da Caio hora. Muzi, principalmente, o que eu conheço mais próximo. Foi meu paciente, inclusive.